familiar que você gostaria de ver convertido ao Senhor Jesus? Você que está aqui nessa noite, não precisa levantar a mão, apenas balance a cabeça, ou pense, ou reflita, quem é essa pessoa que você gostaria de ver rendida aos pés do Senhor Jesus? Talvez não um familiar, mas talvez um colega de trabalho. Aquele colega de trabalho, eu gostaria que ele estivesse rendido ao Senhor Jesus. Um colega de escola, talvez, da faculdade. Tem essa pessoa? Você tem essa pessoa? Você já pensou sobre essa pessoa? Você já pregou o evangelho para essa pessoa? Deus já te deu a oportunidade de falar de Jesus para com ela? E quem é essa pessoa? Talvez, na nossa avaliação, a gente pense assim: nossa, fulano é tão bom, só falta, hein? Só falta ser crente. Não é assim que a gente fala? Fulano é tão bonzinho, é bom pai de família, a fulana cuida bem da casa, cria bem os filhos, só falta ser crente. Mas e aquela pessoa também que a gente não gosta muito? Talvez a pessoa mais criminosa da nossa cidade. Será que ela também não deve ser alvo da graça do Senhor Jesus? Será que talvez ela também não seja alguém que Deus quer salvar? E aquelas outras pessoas que estão espalhadas pelo mundo? Nesta noite nós vamos pensar um pouquinho sobre a missão de buscar os perdidos. A missão de buscar os perdidos. A igreja, ela tem como premissa ser missionária. Na verdade, se nós usamos a expressão, a nossa igreja é uma igreja missionária, significa o quê? Que talvez tenha igrejas que não são missionárias? Talvez seria essa a nossa frase? Nossa igreja é missionária, porque ao olhar talvez algumas outras igrejas, a gente diz, não, aquela igreja não é missionária. Bom, eu tenho que explicar o seguinte, irmãos, se a igreja não é missionária, ela não é igreja. Então começa por aí. Ou é a igreja missionária, ou ela faz a missão, ou ela prega o evangelho, ou ela não é igreja, porque não tem sentido ser igreja sem ser missionária, sem pregar o evangelho. E isso envolve toda a igreja, todas as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Quero também aqui fazer uma segunda pergunta. Você gosta de festa? Uns gostam mais do que outros, né? E nós podemos ter vários motivos para festejar, não é verdade? Uns gostam de comemorar aniversário, né, Mateus? Não foi assim? Quinta-feira? Aniversário, a gente faz festa. Aniversário de casamento, aniversário da igreja, festa porque o time foi campeão, festa por causa daquilo, festa por causa daquilo outro. Existem vários motivos para a festa. Mas o texto que nós vamos ler nesta noite fala de uma festa um pouco diferente. Abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A palavra de Deus sempre se renova sobre as nossas vidas. E nós vamos meditar alguns aspectos importantes nesse texto. Eu te convido após a leitura, manter a sua Bíblia aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Uma parte do texto eu vou convidar os irmãos a ler alternadamente, ok? Então começa assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, e dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la?
E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A igreja. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado. Assim termina essa narrativa bíblica. Mantenha sua Bíblia aberta. Queridos, o texto começa, e no primeiro versículo ele vai dizer para nós que aproximavam de Jesus publicanos e pecadores. Quem era um publicano? Publicano era um traidor da pátria. Era alguém que era do povo de Israel, era do povo de Deus, mas ele, na verdade, comprava direitos do governo romano para explorar os seus compatriotas e cobrava altos impostos. Acho que é um pouco parecido com o Brasil, né? A gente paga pouquinho imposto, né? Bem baixo, né? Quase a gente não é explorado pelo sistema. Assim era naquela época. Então, esses altos impostos eram cobrados dos seus próprios compatriotas, de pessoas que faziam parte do povo. Publicano, então, era um traidor. Mas o próprio Jesus chamou um publicano para ser discípulo. Quem era? Mateus.
Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, e Mateus é chamado para fazer parte daquele grupo de discípulos de Jesus. E essas pessoas então começaram a se aproximar de Jesus, para ouvir o que Jesus tinha a ensinar, o que Jesus tinha a dizer. Mas os fariseus, os escribas, eles estão aqui agora um pouco enciumados, e eles querem provocar aqui uma situação, e eles começam a conversar entre si e dizer: quem é esse? Por que ele faz isso? Por que ele recebe esses traidores do nosso povo? Por que ele se assenta com eles? Por que ele está explicando essas coisas para essas pessoas? Elas não são dignas. Quem são elas para receber uma mensagem da parte de Deus? Será, irmãos, que muitas vezes nós também não estamos um pouco parecidos com fariseus, dizendo quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo? Quem é digno de salvação, de ir para o céu, de receber a graça salvadora de Jesus, e quem não deve? Nós somos muitas vezes tendentes a dizer quem é bom e quem não é bom, quem deve ir para a eternidade com Jesus e quem deve ir para o inferno. Então Jesus, conhecendo estes homens, tanto aqueles que vêm para ouvir a mensagem, receber da graça, quanto Jesus conhece também aqueles que se dizem conhecedores da lei de Deus e de tudo que é ensino de Deus, conhecendo os seus corações e suas motivações, Jesus então conta uma parábola, uma história. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese e dizer o seguinte: muitas vezes nós pregamos, nós ouvimos sermões, separando como se fossem 3 histórias, o que Lucas narra, mas na verdade é apenas uma história, com 3 desdobramentos, e 3 ensinos, em que Jesus vai aqui mostrar de forma gradual e crescente, o que realmente importa no reino de Deus. A primeira parte da história fala a respeito de ovelha. Não sei se você já viu ovelha, se você já teve contato com ovelha pessoalmente, ou apenas vendo imagens. Mas a ovelha, na verdade, é um animal que precisa de muitos cuidados e direção. Ovelha precisa de outras ovelhas juntas. Uma ovelha sozinha é fácil se perder, cair em buracos, se machucar e se desviar do caminho que ela deve seguir. E o texto fala que este homem tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E dessas 100 ovelhas, uma ovelha se perde. Uma ovelha pega um caminho e se perdeu. Este homem então deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma ovelha. Vamos pensar aqui num sentido comercial e monetário. Se uma pessoa tem 100 ovelhas e ele perde uma ovelha talvez custaria aí uns R$200, uns R$300. Qual o prejuízo que ele corre em relação a deixar 99 sem segurança e sem proteção, apenas ali naquele ambiente? Por causa de R$300, ele pode perder R$3.000 ou R$30.000, porque um lobo poderia vir, algo poderia acontecer com as 99, mas esse homem vai em busca de uma ovelha, a 100ª parte, 1% de todas as ovelhas que ele possuía, ele vai em busca apenas de 1%. Significa que as 99 ou os 99% não era importante? Era importante, mas aquele 1% também era importante. E o texto vai dizer para nós que este homem, ao encontrar esta ovelha, no versículo 5 diz: achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, vai para sua casa, reúne os amigos e vizinhos, e disse: vamos nos alegrar, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, este homem propõe uma festa, e a festa é um momento de celebração, é um momento de alegria, porque ele tinha uma ovelha, a 100ª parte, 1% do que ele possuía, mas aquilo era importante e era digno de celebração. Eu te pergunto, será que esse homem não gastou mais do que o valor da ovelha nesta celebração? É bem provável que sim. Mas o texto continua
E a segunda parte da história vai falar agora de uma mulher que perde uma dracma. Esta mulher, ela tem 10 dracmas, e ela perde uma dracma. Uma dracma seria correspondente a um dia de serviço. Vamos imaginar que uma mulher aí que faz faxina cobra R$200 por dia de faxina. Um pedreiro, 300 reais? Consegue encontrar um pedreiro por R$300? 350, talvez, por dia. Uma consulta médica, né? Ou seja, vamos pensar em um dia de serviço. Esta mulher, ela perdeu um dia de serviço. Mas o que ela perde não é 1% como aquele homem da ovelha, ela perde 10%. Porque uma moeda está relacionada a 10 moedas que ela tinha. Ela só tinha 10. Então ela perdeu 10%. Proporcionalmente, percentualmente, a perda dessa mulher já é um pouco maior. Você concorda comigo? Uma ovelha de 100, 1%. Uma moeda de 10, 10%. Mas o texto diz que esta mulher tem uma reação semelhante ao homem que perdeu a ovelha. O texto vai mostrar para nós que esta mulher, ela sai diligentemente à procura desta moeda. O texto diz assim no versículo 8, na parte B. Aliás, vou ler o versículo todo. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Esta mulher, ela sai à procura desta moeda. Ela acende luz, se está um pouco escuro. E lembrando aqui um detalhe, irmão, vamos pensar no contexto daquela época. Não tinha essa iluminação forte de LED. Não sei aqui, talvez, aos mais experimentados da vida, não é que eu sou velho não, tá, gente? É que eu comecei cedo. Mas eu lembro que lá na casa dos meus pais, chegou a ter aquela lamparinazinha, né, feito de cobre, não sei, eu acho um material parecido, e que se colocava ali, né, coisa dentro, e um paviozinho acendia. Cheguei a ver isso, cheguei a ter isso. E aquela iluminação era uma iluminação não tão clara como a iluminação de hoje. Mas naquela época era algo similar, e aquela mulher então acende e sai à procura diligentemente. Ou seja, ela não quer desistir da procura, porque aquela moeda era importante para ela. E o texto diz que ela varre a casa e ela então encontra a sua moeda. E ela convida as suas amigas para celebrar o encontro da moeda. Mais uma vez, é bem provável que o investimento dessa mulher na festividade é maior do que o valor da moeda em si. Mas por quê? Porque ela tinha um cuidado para com essa moeda. Esta moeda tinha um valor não apenas monetário, mas um valor sentimental. Aqui no campo da especulação agora, tá? Será que essa moeda não foi a moeda que a sua avó deu? Que o seu pai deu? Que alguém deu para essa pessoa? Lá em casa, se você um dia for lá, pede o Natan para te mostrar as moedas que ele tem. Moedas do meu tataravô, do meu avô, e ele está lá guardando as moedas. É a herança, ele já recebeu a parte dele na herança. Várias moedas. Não só moedas de cobre e de material assim, mas também de papel, antigas. Talvez tivesse um valor assim para esta mulher. A gente não sabe, mas o texto fala que esta única moeda era importante para esta mulher. E ela então celebra, e talvez investiu muito mais na celebração, porque tinha valor para esta mulher. Daí nós chegamos na terceira parte da história, porque o texto começa assim no versículo 11, continuou, ou seja, faz parte da mesma história. E o versículo 11 diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos, e a partir dali, o Senhor Jesus vai narrar tanto para aqueles publicanos, aqueles que não mereciam o evangelho, segundo a avaliação dos fariseus e escribas, aqueles
pecadores, pessoas que viviam à margem da sociedade, que querem ouvir. Então, para ambos esses dois grupos de pessoas, Jesus então continua contando a parábola, e agora ele fala de um homem que tem 2 filhos. O mais novo chega para o pai e pede parte da herança. Quero abrir aqui um parênteses, meu irmão. Hoje ainda é ofensivo se um filho fizer isso, mas naquele período era muito mais. Um filho pedir a herança era como se desejasse a morte do pai. Um filho solicitar a herança com o pai em vida era algo extremamente vergonhoso para aquela família. E aquele filho fala: pai, eu quero a minha parte na herança, calcula aí quanto que é, e eu quero a minha parte, que eu vou embora. E o pai dá, o pai permite, o pai entrega, e aquele filho vai mundo afora. O texto vai dizer que ele foi e se juntou com pessoas, e ele dissolutamente gastou tudo, inclusive com prostituição. O texto é bem claro ao mostrar esta realidade. Ele desperdiçou, ele bancou todas as festividades que existiam naquela terra distante para onde ele foi. Estando ali, aquele jovem, ele está totalmente perdido, ele está afastado, ele está distante da presença, ele está distante do cuidado, ele está distante da proteção, ele está distante de todos os ensinos que o pai lhe passou. Mas o texto fala que esse homem, ele tinha 2 filhos, não é verdade? Não é isso que diz o texto? Seguindo a nossa lógica do percentual, agora nós poderíamos dizer, talvez, que fosse 50%, não é verdade? Hein? Não é isso? Primeiro, nós vemos 100 ovelhas, 1 moeda, 1%. Segundo, nós vimos 10 moedas, 1 moeda perdida. E agora, nós vemos um homem que tem 2 filhos. 1 está perdido. 50%, você concorda comigo? Ou você discorda? O filho que ficou, será que ele também não está perdido? 100% perdido. Nós vamos de uma graduação em que nós temos 1% perdido, nós temos 10% perdido, mas agora a narrativa é de 100% perdido. Porque o filho que está em casa, ele também está perdido. O filho que está em casa é aquele que parece que gosta do pai, é aquele que parece que ouve os ensinos do pai, é aquele que parece que é obediente ao pai e segue tudo que o pai está dizendo, mas o seu coração está longe de Deus. Então, irmãos, esta narrativa de Jesus, contando toda essa história, tem a ver comigo e com você, mas tem a ver com todas as pessoas que estão perdidos. Porque talvez eu e você estamos na casa do Pai, estamos desfrutando dos benefícios da casa do Pai, nós estamos vivendo com pessoas que estão na casa do Pai, mas o nosso coração está distante do propósito do Pai. E o texto vai dizer que, primeiro, este filho mais novo que vai embora e desperdiça todas as coisas, ele dispõe o coração. Quando ele está naquele fundo do poço, quando ele está no momento mais delicado da sua vida, porque o texto vai dizer que ele está lá, desculpe aqui a expressão nossa aqui para a gente entender de forma bem clara, irmão, ele está comendo lavagem de porco, é isso que ele está ali, é nesse contexto, e a humilhação é tão grande, porque se essa história tem a ver com aqueles que são de Deus, e eram os israelitas daquele tempo, era altamente ofensivo comer o que os porcos comiam, conviver e até tocar num porco era algo imundo, mas agora este jovem está nessa situação, e é neste ambiente em que esse jovem, ele começa a pensar algo a respeito de si. Acompanhe comigo o versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz assim: então caindo em si ele disse,
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Este homem, este jovem, ele dispõe o seu coração. E aqui já há uma disposição de arrependimento. Porque nessa situação ele está aqui lembrando que na casa do pai tem alimento bom. Na casa do pai tem proteção. Na casa do pai tem cuidado. Na casa do pai existe um ambiente bastante acolhedor. Mas a situação que ele está vivendo é uma situação degradante. Quem é que coloca o desejo do arrependimento no coração? É o próprio Deus. É o próprio Deus que coloca esse desejo no coração desse jovem de voltar. E ele aqui não está dizendo: eu sou digno. Ele não está dizendo: eu mereço. Ou ele não está dizendo: eu não mereço passar o que eu estou passando. Ele não diz isso. Em nenhum momento, irmão, ele está se justificando. Eu quero abrir um parênteses. Quantas vezes nós nos justificamos diante de Deus? Eu não mereço o que eu estou passando. Eu não mereço passar por esse sofrimento. Está vendo, fulano lá é pior do que eu. E está vivendo no bem bom. Este jovem irmão, ele está declarando publicamente, com a sua boca, com o seu pensamento, a sua atitude é de alguém que realmente está arrependido, porque ele não está batendo no peito e dizendo que é digno de nada. Pelo contrário, ele está aqui dizendo: lá na casa do pai é o lugar bom. É na casa do pai onde tem o verdadeiro alimento, a comida boa. Tudo que eu necessito é lá na casa do pai. E mesmo aqueles que trabalham na casa do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Eu vou pedir pelo menos para estar desfrutando de migalhas das bênçãos da casa do meu pai. Porque os trabalhadores recebiam uma parte apenas de tudo que era a renda da casa do pai. Eles recebiam uma recompensa pelo trabalho que eles realizavam. E esta recompensa já era algo muito maior do que aquele que estava vivendo na miséria humana. Aqui, irmão, eu quero pensar com você: quantas pessoas estão vivendo esta situação? Quantas pessoas hoje estão vivendo na miséria humana, não apenas sendo talvez um morador de rua, ou um drogadito, ou uma pessoa que está vivendo numa situação miserável no sentido físico ou financeiro, mas também pessoas que até têm condições financeiras boas, mas estão vivendo também numa miséria aqui, do coração e da alma. Não estão com a paz em dia, não têm noites de sono boas, e estão vivendo longe do propósito de Deus. O texto fala, irmãos, que este jovem, ele toma uma decisão, ele quer voltar, e ele age em relação a isso. Olha o versículo 20, vamos ler juntos? Versículo 20, e, vamos ler bem alto, irmãos, todos juntos, e... Este jovem, ele levanta-se, ele não permanece naquela situação de miséria, este jovem não permanece na situação em que ele estava, mas a partir de conceber uma ideia no coração e na mente, isso leva a tomar uma atitude. Ele se levanta do seu lugar e ele parte em direção à casa do pai. E o texto diz que o pai o vê ainda longe. Aqui, irmãos, a ideia é que o pai, ele
sabe aqueles que virão a ele. A ideia é que o pai sabe os filhos que vão voltar para a casa do pai. O pai sabe aqueles que não são dignos da bênção, do arrependimento, do cuidado, mas ele sabe que eles vão vir. O pai, ele sempre está com seu coração aberto para receber. O texto mostra que este pai, ele está olhando sempre para este filho. Ele está na expectativa do dia que o filho vai voltar. E o pai sabe que vai ter o dia da volta do filho. Isso, irmãos, vai trazer para mim e para você, de certa forma, um conforto. Mas é um conforto que deve nos levar a refletir. Mas será que muitos desses jovens que se distanciaram e estão longe do propósito de Deus, eles não precisam ouvir da mensagem? Será que aqueles que nós não consideramos dignos, que são publicanos e pecadores, que são aqueles que estão longe do nosso meio, será que eles sabem que existe um pai, que existe uma morada de garantia de paz verdadeira? Quem vai levar a mensagem do Evangelho para estas pessoas? O texto, no final de cada parte da história, versículo 7, versículo de número 10, e a partir do versículo de número 22, ele vai mostrar a mesma realidade. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Uma alma vale mais do que uma ovelha. Uma alma vale mais do que uma moeda. Uma alma vale uma festa. E festas estão acontecendo todos os dias. Festas estão sendo realizadas todos os dias. Porque pecadores que não eram merecedores da graça salvadora de Jesus têm buscado a casa do Pai. Não adianta, meu irmão, a gente cantar aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, se a gente não fala e vive de verdade o que a irmã Denise nos convidou a ler aqui durante a liturgia. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então o profeta disse: eis-me aqui. Será que a gente pode realmente dizer como profeta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, há uma contradição se eu digo eis-me aqui, envia-me a mim, e eu não ajo assim. Existe uma contradição se eu canto Maranata, ora vem Senhor Jesus, e eu não estou envolvido na pregação do Evangelho às outras pessoas. Aquele jovem, por um tempo, ele se afastou e foi viver distante, muito longe, o texto diz, da casa do pai. Mas ele volta. E quando ele ali chega, o texto diz o seguinte, versículo de número 21. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Há uma ovelha que se perde no começo da história. Há um novilho que é morto em celebração, porque o perdido retornou. Mas existe aqueles irmãos que até estão na casa do Pai. Eles até estão se alimentando do que existe na casa do Pai. E aqui nós poderíamos fazer a analogia de que nós estamos nos alimentando não só fisicamente, mas estamos nos alimentando espiritualmente na casa do Pai.
E muitos são aqueles que são mais parecidos com os fariseus e escribas, porque o filho mais velho, em certa medida, ele está representado pelos fariseus e escribas. Porque o texto vai dizer que quando o filho mais velho chega, ele encontra ali uma celebração. Acompanhe comigo, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O que é isso, irmão? Festa. O perdido foi achado. Aquele que estava longe foi encontrado, retornou para a casa do pai. Aquele que gastou tudo e desperdiçou tudo, trouxe prejuízos para a família, agora ele está de volta. Vamos celebrar, vamos nos alegrar. Ele ouve a festa, mas ao invés de se alegrar, o texto diz que este jovem, ao ouvir aqueles acontecimentos, ele chama um dos criados, versículo 26, e pergunta o que era. E ele informou, esse servo, esse empregado ali informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha a reação dele, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo eu estou aqui, te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Esta é a reação deste filho mais velho. Esta é a reação dos escribas e fariseus. Por que ele está assentado com publicanos? Por que ele está dando atenção para pecadores? Será que ele não conhece essas pessoas? Será que ele não sabe que essas pessoas não são dignas do reino? Quantas vezes eu e você talvez avaliamos pessoas e dizemos: esta não merece a eternidade, esta pessoa não pode fazer parte comigo no reino de Deus, não é possível, essa tem que padecer no quinto dos infernos. Não sei se existe esse lugar, quinto dos infernos. Depois você pesquisa, não é agora, tá? O que significa essa expressão, porque ela tem uma origem interessante. Não é agora não, tá? Ninguém pega celular aí, não pesquisa agora, depois. Os fariseus, os escribas estavam assim: não merece, não pode, eles não podem fazer parte conosco desta festa. Esse filho mais velho é isso, irmão. Ele está aqui dizendo: este teu filho, ele gastou o teu dinheiro, ele desperdiçou tudo, ele não é merecedor. Mas como que o pai trata isso? Versículo 31, vamos ler juntos? E 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ah, irmãos, o pai, ele não está preocupado com 1%, ovelha perdida. O pai não está preocupado com 10% dracma perdida. O pai não está preocupado com 50%. Um filho que esbanja tudo, gasta tudo e desperdiça tudo, 50%. Mas o pai está preocupado com 100%. O pai deseja 100% daqueles que são dele, que participe da festa com ele. É o filho mais novo, mas é também o filho mais velho. É todos aqueles pelos quais Jesus morreu na cruz. O pai tem os seus escolhidos. E quem são eles? Eu não sei, você também não. Por isso é tarefa nossa da igreja,
É a tarefa minha e sua, se eu e você já fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus, anunciar a verdade para todos aqueles que estão perdidos. Porque o nosso Deus não é um Deus de desperdício, e Ele não faz nada à toa, e Jesus não morreu na cruz à toa, o sangue dele não foi desperdiçado, pelo contrário, aquele sangue derramado era por todos aqueles que Ele escolheu morrer. Mas recai sobre mim e sobre você a tarefa de levar o Evangelho. E interessante, irmão, depois, tarefinha de casa, tá bom? Depois você lê com calma em casa, o capítulo 14, que é o capítulo anterior desse texto. Ele vai falar sobre aquela pessoa que quer realmente seguir ao Senhor Jesus, aquela pessoa que deve realmente tomar a cruz e seguir ao Jesus, aquele que quer realmente renunciar às coisas deste mundo e ter o Senhor como prioridade. E ele termina o capítulo 14 falando sobre nós sermos realmente o verdadeiro sal da terra. O discípulo é chamado a fazer diferença. O sal que não salga serve para quê? Ser jogado no lixo. O texto vai dizer que nem para adubo serve. Permita aqui, irmão, abrir o parênteses e falar bem claro. Não tem aquele cocô de cavalo que usa para adubo? Não tem? Não tem? Não usa. Aí pensa que o sal que não serve para salvar, não serve nem para isso, está abaixo do cocô do cavalo, do boi lá, que serve de adubo. O que não serve a Jesus, está sendo rebaixado a uma condição de total humilhação. Aquele que não está disposto, com seu coração, a fazer o que Deus chamou para que nós possamos fazer. Antes do culto aqui, na nossa oração que a gente faz com os irmãos que são do Ministério da Música, dirigente, eu estava dizendo para eles que sobre nós existe um grande privilégio, que é conduzir a igreja no culto ao Senhor. Mas como todo privilégio no reino de Deus vem acompanhado de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de fazer, não por fazer, não fazer de qualquer maneira, mas fazer o melhor para a glória de Deus. O nosso Deus é um Deus de excelência. Olha a criação dele. Olha aí que pessoa bonita que está do seu lado aí. Olha aí. Excelência da criação. Os gostos são diferentes, né? Tem uns que gostam mais de um jeito, de outro, não é verdade? Mas nós somos a expressão da imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus, nós somos criados à imagem de Deus. Mas o que Satanás quer fazer? Destruir a imagem de Deus. Ele quer manchar a imagem de Deus, ele quer destruir a imagem de Deus, porque uma imagem quebrada, ela vai refletir corretamente? Não. Olhe para um espelho bonito e bem arrumadinho, ele vai refletir joinha. Mas e esse espelho quebrado, trincado? Já não vai refletir bem. Por isso que Jesus morreu na cruz, para consertar o espelho, para renovar o espelho, para que eu e você sejamos a verdadeira imagem de Deus. Eu conclamo meu irmão e minha irmã, para que você seja uma verdadeira imagem de Deus aqui na terra, que você compartilhe o Evangelho do Senhor Jesus, que você peça ao Senhor: Senhor, me dê oportunidades de pregar o Evangelho, me dê oportunidades de anunciar Jesus, a começar onde você já está, mas também Deus pode chamar pessoas aqui, para ir para outros lugares, também pregar o Evangelho em outros lugares, em outros países, em outras etnias, em outros grupos de povos. O chamado continua sendo o mesmo. Nós cantamos aqui o hino 282, a grande comissão. A grande comissão, irmão, não é apenas uma declaração qualquer, mas a grande comissão é a ordem mais importante, isso aqui eu garanto, irmão,
Você pode brigar comigo. Aliás, brigue com Jesus, com a Escritura. É a ordem mais importante que Jesus deu. Quantos dias Jesus ficou na terra entre a sua morte e a sua ascensão? Depois da sua ressurreição até a sua ascensão. Quantos dias ele ficou na terra? Quantos dias? 40 dias. Nos 40 dias, Jesus ficou falando sobre construir templo. Nos 40 dias ele falou. Ele não falou sobre isso. Nos 40 dias, Jesus ficou falando sobre a lei de Moisés nos 40 dias. Ele não falou sobre a lei de Moisés nos 40 dias. Os 40 dias que Jesus ficou aqui ressurreto, a única coisa que Jesus falou é: ide e fazei discípulos. Ele chamou Pedro para uma conversa na praia, e ele dá a ordem para Pedro. Ele aparece para as pessoas, e a ordem de Jesus nos 40 dias é ir e pregar o Evangelho. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Anunciai o Evangelho. Esta foi a ordem de Jesus. É algo muito importante, meu irmão, que se eu e você deixarmos de fazer, nós seremos cobrados. Nós prestaremos conta. E se você foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, pregue o Evangelho, fale de Jesus. E se Deus está te chamando para ir para outro lugar, vá e pregue o Evangelho lá. Nós como igreja enviaremos, assim como enviamos recentemente a Melânia, né? Está lá costurando, está lá pregando o Evangelho para aquelas mulheres, está lá indo no povoado, através da profissão dela, ela está sendo instrumento. Assim como uma igreja do Rio vai enviar um casal de missionários agora, médicos, um médico e uma enfermeira para um país fechado ao Evangelho. Vocação não é algo de pastor, de missionário. Vocação, todo crente é vocacionado. Nós, na nossa denominação, nós defendemos o sacerdócio universal dos santos. O que é isso? Todos nós devemos orar, todos nós devemos nos envolver, todos nós devemos pregar o Evangelho. Nós somos aqueles que Deus chamou para anunciar Jesus. Mas também eu quero desafiar você que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Talvez você seja o filho mais velho, talvez você seja o filho mais novo, talvez você se sinta uma moeda perdida, uma dracma, talvez você se sinta uma ovelha perdida. É tempo de voltar, é tempo de desfrutar desse encontro maravilhoso com o Pai. Curve a sua cabeça, fale com o Senhor, peça ao Senhor que te dê ainda mais comprometimento com o reino. Mas se hoje é dia de voltar à casa do Pai, que seja uma decisão firme e verdadeira: eu quero voltar à casa do Pai, eu quero desfrutar do amor do Pai, eu quero desfrutar da paz que é estar no colo do Pai, tendo a verdadeira paz, o verdadeiro cuidado e provisão.